Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero muito que vocês estejam bem. Eu estou iniciando mais um vlog pra gente ler um pouquinho porque estamos precisando. Então, gente, eu vou inverter um pouquinho as coisas. Hoje já é quarta-feira e eu já gravei vídeos de domingo, segunda e terça, mas eu não fiz uma introdução pra esse vlog, sabe? Eu não comecei o vlog mesmo porque eu tava me sentindo meio mal, como vocês podem reparar. Eu estou saindo de um resfriado, então eu decidi gravar algumas coisas, mas eu não fiz um começo, um início pra esse vlog, que é o que eu tô fazendo agora. A partir de hoje, quarta-feira, eu vou gravar mais coisas e vou fazer um vlog decente pra vocês, mas por enquanto a gente vai ficar com os vídeos que eu gravei nesses dias, porque eu já fiz alguns comentários, um ou dois comentários pra falar a verdade, de Ex-Mulher, que é o livro que eu estou lendo nesse vlog. Se você não viu o vídeo anterior aqui do canal, eu vou deixar marcado aqui no card, porque eu fiz uma caça ao livro, como se fosse uma gincana pra eu descobrir qual seria a minha próxima leitura. E surpresa, o que saiu foi Ex-Mulher, da editora Trama e da autora Tess Stinson. Eu comecei a ler esse livro no domingo, porque eu terminei um livro domingo de manhã e domingo à noite eu comecei a ler esse livro. E agora eu já passei da metade. Não liguem pra isso aqui que vocês vão entender o que aconteceu, mas eu já passei da metade, então eu tô quase finalizando. Acho que mais 2 dias eu finalizo essa leitura. Por isso é que eu estou iniciando esse vlog de uma maneira correta. Mas eu vou falar pra vocês o que é que fala esse livro pra vocês saberem, porque, sério, vocês precisam entender o que eu tô falando, porque eu não fiz nenhum comentário explicando do que é que se trata essa leitura. Apoiei vocês pra não ficar segurando o celular, e eu sei, gente, que tá tudo ruim. O áudio tá ruim porque eu tô sem microfone, a luz tá ruim porque agora são 7 horas da manhã, mas o que importa é que eu estou iniciando esse vlog. O que vai falar Ex-Mulher, da Tess Stinson. Esse livro vai contar sobre duas mulheres, a Louise e a Cass, que elas são envolvidas com o mesmo cara. A Louise é a ex-mulher dele e a Cass é a nova esposa do Andrew. Só que numa noite fatídica, que a gente já sabe o que acontece porque é literalmente a primeira cena do livro, o Andrew é assassinado e eles encontram essa cena dele assassinado, cheio de sangue pra todo lado, só que só tem duas pessoas na sala, a Louise e a Cass. Quem matou o Andrew e por que é que as duas estão envolvidas ali naquela história? É isso que a gente vai entender nesse livro. Basicamente, é um livro vendido como thriller porque ele foi lançado pela editora Trama, que é uma editora especializada em thriller, mas eu já adianto pra vocês que não é um thriller. Aqui atrás tem uma sinopse, eu acho que eu posso ler pra vocês entenderem um pouquinho melhor a relação da Louise com a Cass sem eu dar nenhum spoiler. 4 anos após ter sido deixada, Louise teve que suportar o fato de que seu ex-marido Andrew criou uma nova família. A outra agora é sua esposa, mas Louise não está pronta para deixar Cass viver a vida que já foi dela, muito menos para abrir mão do homem que ainda ama. Louise começa a investigar o passado de Cass, mas a intenção de manter a civilidade que havia entre as duas não se sustenta. Tentando atingir uma a outra, elas descobrem mais sobre o homem com quem se casaram. Quando Andrew é brutalmente assassinado durante uma festa de família, as duas mulheres são encontradas diante do corpo. Uma das esposas pode ser a culpada, mas qual? Basicamente é isso que vai contar a Ex-Mulher. Como eu falei pra vocês, eu já fiz um breve comentário, tá? Então eu vou colocar os vídeos agora de domingo, segunda e terça, e depois desses vídeos a gente volta pra quarta-feira pra eu finalmente continuar esse vlog de uma maneira decente. De qualquer forma, espero ler esse livro ou talvez outro livro pra esse vlog ficar um pouquinho melhor. Então a gente vai vendo, a gente vai se organizando, mas enfim. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar nesse vlog. Muitas pessoas pediram pra eu fazer mais vlog, então eu vou fazer. Eu não estou exatamente gravando a minha rotina porque eu fico dentro de uma sala, sentada numa cadeira em frente a um computador o dia inteiro, basicamente, então não tem muito o que gravar, mas eu espero conseguir fazer um vlog decente aí pra vocês. Então vamos nessa para o nosso vlog da última semana de maio e da primeira semana de junho. Eu não ia aparecer aqui porque eu tô doente e porque eu queria dar um tempo, sabe, pra eu refletir sobre essa leitura, mas eu só queria fazer um comentário sobre essas primeiras 70 páginas, que é: todo mundo nesse livro é extremamente odiável, não tem uma pessoa que salva. Gente, como que eu vou ler esse livro? Sério. Eu já tô imaginando, hoje é domingo, eu já tô imaginando a minha animação pra ler esse livro durante a semana. Eu vou chegar cansada do serviço, vou estar com a cabeça totalmente ruim e vou ter que pegar esse livro onde todo mundo é péssimo e não tenho um incentivo pra ler, porque é só aqueles drama do tipo ciúmes e a mulher nova e a mulher antiga. Estou prevendo uma dificuldade em ler esse livro porque até agora eu estou achando bem
regular, porque todo mundo é odiável. Num livro de thriller, entende-se que às vezes isso acontece, sabe? Não é o primeiro livro que eu leio onde todas as personagens são odiáveis, mas eu gostaria que os autores entendessem que isso não é algo que deva acontecer sempre, sabe? Você pode ter uma pessoa legal, você pode fazer com que o leitor escolha o lado dessa pessoa pra no final mostrar que essa não era uma pessoa boa, sabe? Mostrar uma grande revelação falando que a pessoa que você confiou não era confiável. Isso eu gosto. Eu gosto de quando tem uma pessoa que engana a gente. Mas nesse caso todo mundo é muito odiável. Eu não sei que tipo de surpresa eu vou ter no final. Até porque aqui atrás já fala que as duas mulheres vão descobrir que o marido não era o que elas estavam pensando. Então, assim, tecnicamente, na minha cabeça, eu prevejo que tá todo mundo sendo enganado pelo marido. Eu espero que esse livro traga mais reviravoltas do que até agora eu estou prevendo que ele vai trazer, que é zero reviravoltas. Então, é isso. Eu vou continuar a ler. Talvez eu leia mais um pouquinho hoje, porque, como eu falei, eu acho que durante a semana eu vou ter zero ânimo pra pegar esse livro. Mas, enfim, vamos continuar a leitura. Eu não tenho problemas com livros danificados. Não me importo. Mas, gente, que coisa chata. Que coisa insuportável as folhas grudadas. Sério, toda hora eu tenho que parar minha leitura pra cortar as folhas com estilete. Porque eu já fiz cada... Não, olha isso, gente. Olha como que tá aqui. Porque as folhas vieram rasgadas e eu fui tentar separar na mão e não deu certo, obviamente. Gente, que chato. Sério. Eu tô lendo assim, aí eu vou trocar a página tá grudada. Eu vou ter que fazer uma revisão, vou ter que ir até o final pra separar as páginas primeiro, pra eu não me irritar mais. Porque, olha, que negócio chato. Sério. Acabei de gravar o book haul que vocês vão assistir antes desse vlog sair, então vou deixar marcado aqui no card caso você ainda não tenha assistido. Mas, gente, que dificuldade. Eu não consigo falar uma palavra completa, assim, uma frase completa, sem ter altas crises de tosse. Sério, eu não aguento mais. Isso é porque eu tô sarando, tá? Eu não tô no meu pior, assim, eu já passei pelo pior, agora eu estou sarando. E é aquela tosse seca, que parece que eu tenho 80 anos e 50 anos foi fumando, sabe? Desse tipo. Eu não aguento mais tossir, assim, eu só queria ficar em paz. Agora são 6h15 e eu tive que utilizar a luz de cima. Eu preciso muito comprar uma ring light, sabe? Aquela luz artificial. Porque, sério, se eu for continuar trabalhando das 8 às 5, eu não vou conseguir gravar vídeo de semana com a iluminação boa, assim, a iluminação natural acaba muito rápido, sabe? Eu começo a gravar, dá 2 minutos, não tem mais iluminação natural. Então eu acho que eu vou ter que desembolsar uma grana e tentar comprar uma ring light pra ver se eu consigo gravar durante a semana, pra não depender apenas do sábado e do domingo. Ai, toda hora eu engasgo, sério, que péssimo. Mas então, estou aqui pra comentar que o trabalho foi corrido hoje, eu vou fazer algumas coisas aqui, tomar banho, jantar, enfim. Só depois é que eu vou pegar Ex-Mulher pra ler. E eu queria só comentar um negócio com vocês, porque os últimos comentários que eu fiz foram assim, comentários
comentários que não tem nada a ver com o livro, né? No caso da edição, que veio com as páginas coladas. Eu tô muito chateada, porque, gente, enche o saco isso, mas agora eu já descolei todas. E o outro comentário foi assim, mais ou menos, é porque eu não estou gostando desse livro até agora, assim. Mas eu acho que tem um objetivo, sabe? Eu não gostar desse livro tem um motivo. Então eu vou tentar explicar pra vocês depois, quando eu finalizar. Mas eu só queria que vocês soubessem que eu estou em 75% dele. E eu não acho que eu vá gostar desse livro, sabe? Eu acho que ele vai ficar, assim, muito regular. Um livro, no máximo, bom, 3 estrelas, se tiver uma reviravolta muito boa no final. Mas é isso, eu tô chateada porque eu tava esperando algumas coisas dele. E eu acho que foi isso que não deu certo com a minha experiência, mas enfim. Cansei o braço, gente, mas eu prometo que assim que eu finalizar, eu volto pra falar com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar ele hoje, eu creio que não, porque eu não tô assim tão animada, sabe, pra ler. Mas quem sabe, né, gente? Nunca se sabe. Eu vou parar pra ler talvez umas 8h30, então assim, às vezes dá tempo de finalizar. Mas é isso, esse foi o meu dia até agora. Segunda, terça e quarta eu fiz exatamente a mesma coisa, que foi ir pro serviço, voltar, ler Ex-Mulher. Foi basicamente isso que eu fiz. Só hoje que eu tirei esse tempinho pra gravar vídeo. E eu fico chateada porque os vídeos com essa iluminação não atingem o meu padrão de vídeo, sabe? Assim, a iluminação não tá boa, eu não gosto. Quando eu vou editar, eu fico assim, meu Deus, que vídeo ruim, com qualidade ruim. Eu fico muito chateada, real. Então por isso é que eu acho que eu vou ter que investir numa ring light. Coisa que eu não queria fazer, mas vou ser obrigada a fazer. Porque não vai ser sempre que eu vou conseguir gravar com a luz natural, né? Enfim, gente, nem sei o que eu tô falando mais, tô refletindo aqui altas loucuras na minha cabeça, mas é isso. Então, eu vou guardar esses livros que eu tirei agora pra gravar o book haul, que não tem mais espaço, tá? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Esses foram os livros que eu mostrei no book haul. Foram todos os livros recebidos e uma compra que eu fiz durante os últimos tempos, tá? Não sei quando que chegou, enfim. Essas são as minhas estantes de TBR. As minhas estantes não, as minhas prateleiras de TBR. Então aqui, ó, tudo isso aqui é não lido. E embaixo, tudo aquilo ali é não lido também. Eu não tenho mais onde enfiar livro não lido. Eu vou tentar guardar agora esses daqui ali, mas eu já vi que vai ficar assim, tudo por cima, sabe? Que vergonha. De qualquer forma, assim como eu falei no vídeo de book haul, eu vou meio que tentar puxar o freio de mão até a Bienal, porque o meu objetivo na Bienal não é comprar livros, é conhecer pessoas. Então eu não estou indo com o objetivo de fazer compras, né? Mas eu sei que eu vou acabar comprando alguma coisa ou outra, porque existem promoções boas, se você procurar, você vai encontrar. Eu não estou assim com o objetivo de comprar, mas eu sei que vou acabar comprando, então eu vou puxar um freio de mão nas minhas compras pra ver se eu consigo segurar até a Bienal, sabe? Então, mês de junho, proibida de comprar coisas, então eu vou tentar ler o que chegou aqui. Não que eu esteja lendo muito, né? Convenhamos, mas o tempo que eu tiver, eu vou tentar ler tudo que tá aqui em casa. Até porque eu tenho projetos de leitura, leituras conjuntas, e eu não necessariamente preciso comprar livros. Então, é isso, gente. Essa é a minha atualização da quarta-feira. Eu não acredito que hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, hoje é terça-feira. Eu estou completamente perdida. Essa é a minha atualização, a gente se vê depois. Hoje eu trabalhei muito, a gente saiu agora pra comprar umas coisas pra festa junina que eu vou participar lá no serviço, então já perdi tempo. Mas agora eu vou ver se eu edito um pouquinho do vídeo que vocês já vão assistir. Gravar vlog, gente, é tipo Inception, assim, sabe? Eu tô editando um vídeo que já saiu no canal pra vocês assistirem. Sério, muito ficção científica, né? Mas enfim, eu preciso editar o vídeo agora, senão ele não vai sair e nada disso vai dar certo. Essa é a minha atualização, a gente se vê depois, porque hoje eu pretendo finalizar a minha leitura de Ex-Mulher. Porque coisas aconteceram, como vocês puderam ver aí. Aliás, gente, deixa eu comentar sobre isso agora. Prefiro perder esse tempo agora de comentar com vocês, porque eu sei que à noite eu não vou querer falar alto, porque meus pais já vão estar dormindo e eu vou estar lendo ainda. Teve uma reviravolta no livro Ex-Mulher, vou colocar a capa aqui, né, pra fingir que a gente tá falando dele. Teve uma reviravolta no livro, só que não foi o bastante pra eu gostar do livro, pelo menos não por enquanto. Não exatamente falou o que é, mas já deu pra sacar, assim, tá muito óbvio. Até agora eu tô achando ele muito preguiçoso. Essa é a palavra que define a minha experiência com Ex-Mulher. Tudo que tá escrito ali eu já vi, e tudo que tá escrito ali não faz sentido, assim. Na questão de ser uma história coesa, sabe? Eu não tô sentindo que tá sendo uma história coesa, mas
Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, só saibam que a reviravolta foi revelada, e se for só isso, eu vou ficar muito chateada, assim, se for só isso. Espero que nessas últimas páginas, que, sei lá, deve faltar umas 50 páginas pra eu ler, falta pouquíssimo, eu espero que aconteça mais alguma reviravolta, pra esse livro ter pelo menos 3 estrelas, assim, porque se for por isso, gente, 2,5 estrelas no máximo, porque eu tô decepcionada com ele. Mas esse é o meu comentário por enquanto da leitura. Assim que eu finalizar, algum dia dessa semana eu gravo um comentário completo pra postar aqui nesse vlog também. Então aguardem e me desejem sorte pra finalizar esse livro hoje. Essa sim é a minha atualização agora, a gente se vê depois aqui neste vídeo ainda. Então, até mais! Oi, gente, estou aqui pós-serviço, acabei de chegar em casa, são 5h20 da tarde e eu vim gravar a minha opinião completa pra vocês de Ex-Mulher pra gente fechar essa parte do vlog. Eu vou tentar falar de forma bem calma pra eu não ter uma crise de tosse, então torçam por mim, porque o negócio tá difícil. Uns takes atrás eu falei que esse livro era preguiçoso e eu defendo a minha posição com relação a essa história. Eu não gostei desse livro, achei ele bem irregular e a minha nota final pra ele foi 2,5 estrelas. Eu sou bem boazinha pra dar nota, mas esse livro eu realmente não tenho coisas muito boas pra falar sobre, por isso é que eu dei essa nota, eu achei bem irregular, e eu queria falar sobre alguns pontos específicos que eu acho que prejudicaram a minha experiência. A começar pelo fato de que esse livro não é um thriller. Esse livro não é um thriller. Ele tem muito estilo de dramas familiares, dramas com crimes de Liane Moriarty, Celeste Ng, essas escritoras que focam mais no drama familiar envolvendo um crime do que um thriller em si, do que um mistério, do que um assassino, alguma coisa assim. Não sei se vocês estão conseguindo pegar o que eu tô falando, mas esse livro, pra mim, não é considerado um thriller. Ele é considerado um drama familiar com um assassinato no meio. Isso prejudicou a minha experiência porque eu não tenho experiências tão boas com esse estilo de livro. Por quê? Justamente porque me vendem esses livros como thriller. Eu tive a mesma sensação com Pequenas Grandes Mentiras, porque me venderam esse livro como um thriller e ele era um drama familiar. E assim, eu me decepcionei super porque eu gosto de thrillers empolgantes. O drama familiar, ele tem uma pegada muito diferente do thriller porque ele foca mais nas emoções, nas relações interpessoais, nas personagens envolvidas na história, nos sentimentos dela. Então o foco é diferente de um thriller, por exemplo, de uma perseguição de um assassino em série, que é o que eu curto. Eu curto mais essa pegada de ação, de coisa dinâmica, de assassinatos acontecendo, sabe? Por isso é que eu sou sempre atraída para os thrillers e acabam me vendendo dramas familiares como thrillers, e isso sempre prejudica a minha experiência. Falado isso, eu quero dizer também que não teria problema, sabe, de eu ler esse livro como um drama familiar, porque eu já li outros dramas do estilo dele e eu não tenho problema algum com esse tipo de história. Mas eu acho que esse livro é preguiçoso e eu defendo a minha afirmação porque nada do que está aqui dentro é original. Não só isso, como eu não gostei de nenhuma decisão que a autora tomou. Como eu falei pra vocês lá no início, esse livro vai contar a história de duas personagens principais, a Cass e a Louise. A Louise é a ex-mulher do Andrew e a Cass é a nova mulher do Andrew. As duas estão nesse pé de guerra porque as duas ainda são apaixonadas pelo marido. A Louise nunca superou o fim do casamento e ela nunca superou o marido dela deixá-la pela Cass. E a Cass não consegue superar o fato de que a Louise sempre se envolve com a família dela porque a Louise tem filhos com o Andrew, então assim, não é como se ela fosse sumir da vida dele. E elas sempre ficam nesse pé de guerra. Isso não teria problema se os assuntos, se as coisas que acontecessem fizessem sentido. Esse livro é muito cansativo nessa parte. Em todos os capítulos, elas falam: ai, eu acho que eu fui longe demais. Acho que agora eu vou parar de fazer isso. Aí o que é que elas fazem no próximo capítulo? A mesma coisa. Aí elas vão lá e fazem outra coisa horrível. E elas falam: não, agora já chega, acho que eu já fui longe demais. Aí no próximo capítulo, ela faz de novo. Essa coisa de ficar repetindo, sabe? Eu acho que eu fui longe demais. Não, por
que você não para de fazer? Não, ela continuou fazendo. Então eu não gostei da decisão da autora de tentar fazer com que elas ficassem arrependidas, sabe? Se você vai fazer duas mulheres brigarem, então faz elas brigarem de verdade, sabe assim? Não fica tentando fazer com que elas se arrependam dos seus atos, porque ficou muito cansativo e muito repetitivo. Fora que as coisas que elas fazem uma pra outra, eu não consigo entender, gente, sério. Eu não sei se isso é um spoiler, eu acredito que não, mas eu posso dizer pra vocês que o Andrew é um lixo. Ele é um saco de lixo em forma de homem. E as duas ficam brigando por ele. E eu não entendo isso, assim, uma coisa pessoal minha. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender como é que duas mulheres brigam por um homem que não vale absolutamente nada. Não só isso, como elas fazem, assim, coisas absurdas pra prejudicar uma a outra, sendo que elas estão nessa situação meio que juntas. Elas não têm como se separar, porque elas têm filhos envolvidos na situação. Fora que, gente, se vocês prestarem atenção, vocês conseguem adivinhar o que vai acontecer no início da história. E eu tô falando isso como uma coisa ruim nesse caso, porque eu sou a rainha de não adivinhar as coisas. Gente, sério, eu sou sempre uma trouxa nos livros de mistério, de thriller que eu pego. Eu nunca sei o que aconteceu de verdade. Eu sou péssima pra descobrir quem é o assassino. E nesse livro tava tão óbvio, mas tão óbvio, que eu até falei pra vocês no outro take que eu tava esperando algo assim, uma reviravolta muito grande, porque se fosse isso eu ia ficar muito decepcionada. E foi exatamente isso que aconteceu, assim, não teve nem surpresa. E também, gente, meu último comentário é que, como uma coisa pessoal, eu não gostei do final escolhido pela autora. Achei que ela perdeu uma oportunidade, assim, de ouro, de transformar a história dela, sabe? Sabe assim, amarrar a história dela com um laço. Ela perdeu essa oportunidade. Fiquei decepcionada por ela não ter feito o final que eu queria. Eu não sou esse tipo de leitora, eu não tenho problema com os finais que os autores escolhem, porque eu acho que é um direito deles escolher certos finais para suas histórias. Eu não ligo de finais abertos, sabe? Eu não reclamo disso. Mas nesse daqui, gente, é impossível você não perceber que uma oportunidade muito grande foi perdida pela autora. Ia ser óbvio, mas ia ser tão melhor do que foi, que eu não consigo nem explicar. Essa é toda a minha decepção resumida pra vocês nesse último vídeo desse vlog aqui, dessa parte desse vlog sobre ex-mulher. Tô muito decepcionada. Um livro muito preguiçoso, com coisas que a gente já viu 1000 vezes em outras histórias. Enfim, gente, não gostei desse livro e eu não exatamente recomendo pra vocês, assim, eu acho que existem livros muito melhores dos dois gêneros, tanto do drama familiar, se vocês quiserem ler algo assim, eu recomendo muito Liane Moriarty ou Celeste Ng, que eu acho que é melhor ainda do que Liane Moriarty. E de thriller, gente, tem tantas outras coisas de thriller melhor do que esse, porque esse não é exatamente um thriller, que eu não sei, assim, eu acho que se vocês quiserem ler pra tentar ler, pode até ser uma experiência boa, vocês podem até amar, pode ser que tenha gente assistindo aqui que amou esse livro, mas pra mim ele não funcionou e eu não exatamente recomendo pra vocês, assim, eu acho que tem coisa melhor do que ele pra vocês passarem o tempo. Dito isso, a gente finaliza essa parte de ex-mulher nesse vlog. Eu demorei 5 dias pra ler esse livro, porque eu realmente dei uma forçada, assim, à noite, tava com medo de ficar com aquela preguiça que eu comentei com vocês, porque isso acontece muito comigo quando eu não tô gostando do livro, assim, eu não quero abandonar o livro, mas eu também não tô afim de ler, então eu fiquei com medo disso acontecer e eu acabei forçando mesmo todos os dias pra ler, e acabou que em 5 dias eu finalizei. Não foi difícil de ler, tá? Foi uma coisa assim, normal, ok, li, fim, e segui com a minha vida, sabe? Basicamente isso. Partimos para a nossa próxima leitura, porque eu ainda quero encaixar mais uma leitura aqui nesse vlog. Eu não sei o que eu vou pegar agora. Se você não sabe, eu tô fazendo uma leitura conjunta de As Crônicas Lunares, da Marissa Meyer. Eu vou deixar o vídeo de convite pra vocês aqui no card. Eu vou começar a ler Cinder, que é o primeiro volume dessa série, hoje, porque eu terminei esse livro ontem, então hoje eu já posso começar outro. E eu vou começar a minha leitura conjunta, porque eu quero separar as metas certas. Eu já li os 2 primeiros volumes da série, Cinder e Scarlet, e eu lembro que, assim, a leitura não era devagar e também não era super fluida, assim. Era uma leitura que andava num ritmo médio pra mim. Eu não sei se vai ser assim ainda, porque faz muitos anos que eu li os primeiros livros, mas eu não quero arriscar deixar pro final e eu não conseguir ler os livros, sabe? Então, eu vou começar Cinder hoje, mas eu quero ler conforme a meta certinho, então talvez eu pegue outra leitura pra complementar essa. De qualquer forma, gente, já falei demais nessa atualização. Hoje é sexta-feira, finalmente. Amanhã eu vou ver se eu gravo outro vídeo pra vocês, porque eu fui editar o book haul que eu fiz pra vocês e eu achei que ficou tão ruim, mas tão ruim que eu vou tentar gravar amanhã com a luz natural enquanto a minha ring light não chega. Amanhã eu atualizo vocês com relação ao que eu decidi ler e a gente conversa mais um pouquinho. De qualquer forma, essa é a minha atualização sobre Ex-Mulher, minha leitura. Espero que vocês estejam gostando desse vlog.
Oi, gente, hoje é sábado, já são 4 horas e eu estou fazendo essa atualização porque eu esqueci que eu não tinha atualizado vocês ainda. Acabei de retocar o meu cabelo, né, com essa cor mais escura, tô me achando. Hoje de manhã eu consegui regravar o vídeo que eu falei pra vocês que eu ia regravar do book haul. Eu vou deixar o vídeo marcado no card, em algum momento desse vlog eu já deixei. Então entra aí pra assistir porque eu mostro todos os livros novos que chegaram aqui em casa. Agora eu tenho que terminar de editar o vídeo, depois eu tenho que fazer a minha liçãozinha que eu dou pras crianças amanhã de manhã. Mas eu queria comentar um negócio sobre leituras, então vem comigo. Apoiei vocês pra eu não ficar segurando. Então, eu falei pra vocês que ontem eu ia começar a minha leitura de Cinder e eu não comecei. Eu só peguei o livro, coloquei o marcador dentro, aí eu sentei pra ler e eu fiquei tão cansada, mas tão cansada, parece que o cansaço do dia bateu, sabe? E aí eu acabei não lendo nada, fui dormir, a minha energia está renovada. Eu vou tentar pegar Cinder hoje. A outra coisa que eu queria falar pra vocês, eu tenho alguns livros iniciados do início do ano e do ano passado que eu ainda não finalizei. Um desses livros era A Festa ao Ar Livre, da Katherine Mansfield. É um livro de contos da autora que eu comecei ano passado, se eu não me engano, lá em setembro. Eu tinha deixado esse livro na metade, mas eu fiquei irritada e no mês passado, em maio, eu consegui finalizar essa leitura e acabei tirando esse livro da minha lista de livros que eu estava lendo. Só que ele não é o único, porque esses livros estão começando a me irritar. Os outros dois livros são o primeiro volume de Guerra e Paz, que eu deixei aqui logo após a metade, e também Billy Summers, do Stephen King, que eu deixei na metade. Começar Cinder, e quando eu bater a meta de Cinder, eu volto a pegar Billy Summers, porque eu acho que é o que eu tô mais no clima de ler agora, pra ver se eu finalizo esse livro de alguma forma o mais rápido possível, sabe? Porque eu não quero mais deixar esses livros iniciados, eu quero finalizar esses livros, deixar eles em 2022, porque eu já iniciei em 2021, eu não quero mais ficar olhando pra eles aqui como livro iniciado, sabe? Então eu acho que eu vou dar um gás nesses dois, talvez Billy Summers, porque é o que eu tô mais no clima, pra ver se eu consigo finalizar esse livro. E aí, como a escrita do King é meio lenta e meio densa, eu não sei o que vai ser da minha vida de leituras, né? Então depois eu comento com vocês como é que está indo o meu progresso, se eu tô conseguindo ler, etc. Mas essa é a minha atualização do sábado. Vou começar Cinder e tem que chegar até o capítulo 10 da semana, é a meta da semana. É isso, gente. Espero que eu consiga, torçam por mim. Cheguei agora do serviço, já fui buscar minha mãe no médico, agora são 10:06. Eu vou terminar de fazer o meu reading journal, porque eu não sei se vocês lembram, mas eu ainda tenho um reading journal, que eu não atualizo já faz um tempo, sabe? Então eu vou fazer as páginas de junho. E só pra comentar com vocês que eu estou na página 100, basicamente, de Cinder. Então eu já tô bem adiantada, assim, nas minhas metas. Eu tô na meta, vou falar desse jeito, porque se a gente fosse calcular por dia, mais ou menos eu teria que ler uns 2 capítulos por dia e eu tô nessa meta. A escrita da Marissa Meyer é super fluida, não tá sendo nenhuma dificuldade ler esse livro, mas eu acho que eu vou dar uma lida hoje, uma avançada na meta, pra eu pegar Billy Summers, que eu comentei com vocês, porque eu sinto que eu tô na vibe de ler Billy Summers, então eu tenho que aproveitar e ler, né? Então essa é a minha atualização de agora, eu vou fazer o meu reading journal, depois eu mostro pra vocês como é que tá ficando.
gente, hoje é terça-feira, agora já são 8 horas da noite e eu só vim atualizar vocês agora porque, enfim, a vida aconteceu. Eu saí do serviço às 5, aí eu enrolei até buscar meu pai no serviço, umas 6 e pouco, aí a gente já jantou, agora eles foram para um compromisso deles e eu estou aqui prestes a finalmente tomar um banho para ler. Eu ainda não parei para ler, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. A primeira coisa é que chegou um livro aqui em casa, mais um recebidinho da Galera Record, na verdade do selo da Verus, que foi leitura de verão, tá uma coisa mais linda, eu tô muito animada pra ler isso daqui. Talvez eu faça um vlog romântico, apenas lendo livros de romance, porque eu tenho alguns aqui em casa que eu tô com bastante vontade de ler. E esse daqui parece ser muito, muito fofo. Depois eu mostro pra vocês com mais detalhes, é só pra vocês saberem que chegou. A segunda atualização é que eu consegui chegar no capítulo 13 de Cinder. Tecnicamente, gente, eu já estou próximo da nossa meta. Esse livro tem 38 capítulos, então eu combinei com as pessoas do grupo de leitura conjunta que quando a gente chegasse no capítulo 20, a gente ia fazer uma discussão que vai ser no dia 15. Então na metade do mês a gente vai discutir até a metade do livro. E eu estou no capítulo 13 e hoje ainda é dia 7. Eu consigo dar uma pausa nesse aqui até o dia 15, porque assim, gente, pra chegar no capítulo 20 é muito fácil, esse livro é super fluido. Eu tô adorando essa história, mas depois eu falo mais pra vocês, porque esse livro não é o foco dessa atualização. O foco dessa atualização é Billy Summers, do Stephen King, que eu decidi pegar pra ler novamente. Eu tinha parado na página 259, então eu vou pegar esse livro aqui pra dar uma adiantada, ler o máximo que eu conseguir durante esse fim de semana. Pra gente ter outra coisa pra conversar aqui nesse vlog que não seja Ex-Mulher, que foi o único livro que eu consegui finalizar dentro desse vlog. Vai dar 2 semanas de vlog, é muita coisa, um vídeo enorme, então é isso. Eu queria comentar um pouquinho sobre Billy Summers, porque eu já falei sobre esse livro aqui no canal, mas eu não sei se vocês lembram. Ainda tá na metade, eu vou pegar pra ler agora, então nada mais justo do que relembrar a memória de vocês sobre esse livro. Billy Summers, do Stephen King, vai contar a história do Billy Summers. Obviamente, o nosso protagonista é quem dá título ao livro, e o Billy Summers é um assassino de aluguel. Ele mata pra viver. Ele já foi um militar, mas agora ele trabalha como assassino de aluguel, ele é contratado para assassinar pessoas. Mas ele tem meio que um senso de moral. Ele só vai assassinar pessoas que merecem ser assassinadas na lógica distorcida de um assassino, obviamente. Então, pessoas que não são inocentes. E o Billy é contratado para um serviço, né? Um serviço que parece muito diferente do que ele tá acostumado. Isso porque ele vai ser pago muito, muito, muito mais do que ele é pago normalmente para fazer um serviço que parece ser fácil demais. Ele queria se aposentar depois desse caso, seria o último trabalho dele, mas infelizmente as coisas deram errado e ele precisa lidar com isso agora. É isso que vai contar o livro. Basicamente, a gente vai entender a vida do Billy, quem ele é, porque a gente tem uns flashbacks do passado dele. Ele mesmo conta sobre o seu passado pra gente entender por que é que ele se tornou a pessoa que ele se tornou. E a gente acompanha o presente, que é ele tentando lidar com essa situação que ele acabou entrando e ele não exatamente sabe o que tá acontecendo. Então a gente vai descobrindo junto com ele o que é que tá acontecendo. Eu não tenho experiências com o Stephen King, eu só li um livro anterior a esse do autor, que foi Joyland, e eu sinto que os livros são bem parecidos no estilo de narrativa e no estilo de ritmo de leitura, porque eu sinto que esses dois livros são um pouco mais lentos. Joyland é tipo 1/3 desse livro, é muito menor, mas eu sinto que ele tinha essa questão de não ser tão dinâmico, sabe? De ser uma leitura um pouco arrastada, eu diria. Eu não quero dizer arrastado porque parece que é uma coisa negativa, mas é uma leitura mais densa. O Stephen coloca muitos detalhes na história, ele constrói muitas coisas, completar o mundo que ele tá criando, sabe? Completar as personagens que ele tá criando. São muitos detalhes que ele põe na história que fazem a história ficar um pouco mais devagar. Esse livro não é diferente, eu sento pra ler e eu não consigo ler mais do que 50 páginas, por exemplo, que é menos do que eu tô acostumada a ler quando eu realmente quero ler, sabe? É um livro que parece que não é feito pra andar rápido, é um livro que parece que é feito pra ser lido de forma lenta. E me disseram que isso é normal do autor, como eu falei, eu não sabia disso porque eu não tinha tido experiências grandiosas com Stephen King, mas aparentemente é como o autor escreve os seus livros, então até aí nada de anormal. Eu tô curtindo a história, eu tô na metade, literalmente na metade do livro, e até agora eu tô curtindo, mas nessa metade teve um acontecimento que eu não exatamente tô curtindo tanto assim. Eu acho que foi por isso que eu deixei esse livro de lado, porque o autor coloca
uma situação pra desenvolver a história e pra acrescentar uma personagem nova que eu não gosto. É um recurso narrativo que eu não gosto em qualquer livro. Tem uma exceção que eu não gosto, principalmente em livros escritos por homens. Se vocês já leram Billy Summers, vocês sabem do que eu estou falando e vocês sabem por que é que eu estou tão incomodada. Eu já falei sobre esse assunto outras vezes. Eu não quero falar sobre isso abertamente porque é um spoiler, então eu não quero prejudicar a experiência de vocês, caso vocês queiram ler Billy Summers, mas esse acontecimento esfriou um pouco a história pra mim. Um recurso narrativo que eu odeio em todas as histórias e essa não foi diferente, assim. Na hora que isso apareceu, eu pensei, eu não acredito que ele vai usar isso. E ele usou isso. Então, por isso é que eu deixei de lado. Mas eu estou disposta a passar por cima dos meus princípios de leitora pra ver o que é que eu encontro mais pra frente. Porque tanta gente fala tão bem do Stephen King, amigos que são apaixonados pelo autor, né, que falam muito bem dos seus livros. Então eu não quero ser essa pessoa que para nesse obstáculo, sabe? Eu vou passar por cima dos meus princípios dessa vez, por conta do autor, porque é um autor muito renomado, e vou tentar ler o resto da história, porque as outras partes da história estavam me interessando. Eu tava curtindo bastante ler esse livro. Mesmo ele sendo lento, ele tava, assim, interessante de ler, sabe? Isso que me fez pausar a leitura, mas eu vou passar por cima disso e vou continuar pra ver onde que esse livro vai me levar. Também me disseram que, por exemplo, o último terço da história, as coisas começam a mudar e o ritmo começa a mudar, que isso é típico de Stephen King. Então, por isso é que eu vou dar uma segunda chance pra esse livro e vou tentar ler até esse final, onde as coisas começam a acontecer e as coisas começam a mudar. E isso tudo é porque eu quis contextualizar pra vocês a minha leitura de Billy Summers. O Stephen King não aparece muito aqui no canal, ele não é um autor que bate com o meu padrão de leitura, sabe? É meio que um livro fora da curva, então pelo menos agora vocês sabem porque é que eu estou tentando. Lembrando que eu recebi esse livro da Companhia das Letras pelo selo da Suma ano passado, então agora que eu estou lendo, eu acho que é uma boa, né, gente? Começar a ler os livros que eu recebo. Então é isso, eu vou continuar minha leitura de Billy Summers, agora não, porque agora eu vou tomar banho, pelo amor de Deus, depois eu vou sentar pra ler um pouquinho e ver até onde eu consigo avançar com essa história. Essa é a minha atualização da terça-feira. Vou segurar vocês um pouquinho mais nesse vlog, então a gente se vê numa próxima atualização. Quem é esse bagaço em forma de gente? Sim, eu mesma. Agora são 15:06, eu voltei do trabalho um pouquinho mais cedo, porque hoje foi festa junina lá no serviço e tinha muita coisa diferente pra gente comer. Um monte de coisa diferente, sabe, que eu não tô acostumada a comer, então eu acabei ficando com um pouco de dor de estômago, mas não foi exatamente culpa da comida, foi porque eu dei uma exagerada e eu já tava com dor de estômago desde segunda, mas enfim, gente. Isso é só pra explicar o bagaço que eu estou. Eu tomei um Dramin, que é a única coisa que passa a minha dor no estômago, e aí eu capotei. E acabei de acordar, ainda não estou no meu melhor, mas eu queria fazer essa atualização pra vocês, porque ontem eu consegui ler bastante coisa de Billy Summers. Eu consegui ler umas 60 páginas dele. Falei pra vocês que não ia conseguir e consegui. Pelo jeito eu já estou entrando nessa parte, né, nesse terço final, que as coisas começam a ficar mais dinâmicas, então fluiu bem melhor do que eu tava esperando. Eu vou ler mais um pouco hoje, vamos ver onde que eu vou conseguir chegar, porque eu não tô exatamente no meu melhor, mas eu espero conseguir, assim, terminar esse livro até o fim de semana, porque hoje é quarta-feira, então eu acho que é possível. Amanhã eu tenho consulta com o oftalmologista e eu sei que ele vai dilatar minha vista, porque ele já avisou, então eu não vou conseguir trabalhar, provavelmente não, porque eu fico de frente ao computador, eu leio muita coisa, então eu não acho que eu vou conseguir. Também não acho que eu vou conseguir ler, mas eu não sei, gente, não sei o que vai acontecer, então amanhã a gente conversa mais sobre essa atualização. Essa é minha atualização de quarta-feira, depois eu mostro pra vocês até onde eu consegui chegar com Billy Summers. E esse vlog está indo por um bom caminho, né? Pelo menos eu vou conseguir, acho que eu vou conseguir dar uma segunda opinião aqui pra vocês de um outro livro que eu li nessas 2 últimas semanas. Então, é isso. Meu ritmo de leitura caiu muito pra vocês verem como fica corrido no trabalho. Assim, entre ler e trabalhar, sabe? Fica muito corrido. Eu não consigo ler muita coisa, mas torçam por mim pra eu conseguir dar essa opinião de Billy Summers pra vocês.
vim aqui comentar com vocês sobre a minha última leitura, que foi Billy Summers, e esse vai ser o último comentário desse vlog. Eu não vou mais estender esse vlog porque já deu, né? Mas então, eu vim comentar o que é que eu achei dessa leitura, da metade pro final, basicamente, que foi o que eu li nesse período de vlog, e eu finalizei esse livro ontem à noite, então ainda tá bem fresco na minha memória. Como eu falei pra vocês, esse livro vai contar sobre o Billy Summers, que é um assassino de aluguel que se vê meio que preso numa armadilha e agora ele tem que entender por que é que ele caiu nessa armadilha, quem armou tudo isso pra ele, o que é que ele vai fazer pra sair disso. Então é isso que a gente acompanha da metade pro final. Do início até a metade a gente acompanha o Billy fazendo o trabalho que ele foi contratado pra fazer, e da metade pro final a gente acompanha o Billy tentando se livrar desse trabalho, tentando lidar com as consequências desse trabalho. A minha experiência com Billy Summers foi um pouco prejudicada, eu admito, porque eu parei no meio, por conta de todos aqueles fatores que eu já comentei com vocês, né, por conta do que aconteceu na metade, que me fez me afastar do livro. Eu acabei deixando esse livro de lado por muito tempo, e eu acredito que isso prejudicou um pouco a minha leitura, sabe? Só que eu não vou colocar essa culpa em cima de mim, eu vou colocar essa culpa em cima do autor, porque se ele não tivesse colocado aquela cena fatídica que me fez me afastar do livro, eu teria lido esse livro do início ao fim, sem problema algum. Sério, eu tava muito animada pra ler esse livro em outubro do ano passado, que foi quando eu comecei. Eu vi lá no meu Goodreads quando foi que eu comecei, foi outubro do ano passado. Eu finalizei em junho desse ano. Então, eu vou colocar essa culpa em cima do Stephen King. Eu não sei se é natural do autor utilizar essas cenas pra fazer a história meio que tomar um rumo diferente. Eu acredito que sim, porque eu já vi alguns comentários de It também, que ele usa uma cena parecida com relação à personagem feminina, e eu não gosto muito disso, então eu não acho que eu vá continuar lendo muita coisa do King. Eu já falei isso uma vez, que eu não tinha interesse em ler livros do King, e eu ainda não tenho interesse de ler livros do King. Eu não comprei esse livro, eu recebi da editora, por isso é que eu dei uma chance. Mas assim, por mim, o único livro que eu tenho realmente vontade de ler do autor é Carrie, que eu tenho aqui em casa, então eu tenho certeza que esse livro algum dia eu vou ler. Mas os outros eu não tenho muita vontade, sabe? Então eu acho que a minha experiência com King vai ser essa e vai parar em Carrie mesmo, com 3 livros lidos. De qualquer forma, eu acho que esse é um bom livro do autor. Eu acabei dando 3 estrelas e meia pra ele. Eu fiquei na dúvida entre 3,5 e 4, mas por conta dessa cena eu coloquei 3,5. Dei uma baixadinha, mas isso não muda o fato de que eu curti a história. Eu sinto que esse livro, ele tem uma pegada meio que John Wick, que é um filme que eu amo. Gente, se eu pudesse casar com o Keanu Reeves, eu casava assim em um segundo com ele. Mas enfim, eu amo John Wick desde que lançou. Eu amo todos os filmes, mesmo que o último seja uma farofada. Não é isso que eu vim falar aqui, mas eu acho que esse livro ele tem uma pegada meio John Wick, assim, sabe? Assassino de aluguel em busca de vingança. Só que esse livro, ele é bem mais lento do que os filmes são mais dinâmicos. Mas eu queria dizer isso porque se você gostou de um, pode ser que você goste do outro. Fica aí uma dica. Era uma coisa que eu já sabia que eu ia curtir, sabe? Essa busca de vingança, o fato do cara ter sido enganado, sabe? Por outra pessoa e ele vai buscar a verdade. Então, era algo que eu já gostava e eu tava sabendo que eu ia gostar. Então, por isso é que eu curti a história. Mas alguns fatores me fizeram baixar um pouquinho essa nota, porque eu acho que o livro poderia ter sido mais do que ele foi. De qualquer forma, eu acho que é um bom livro, porque o Stephen King, ele é muito bom em escrita. A escrita do autor é muito legal. A escrita do autor flui de uma forma diferente, sabe? Ele é um ótimo escritor, isso eu não tenho nem que reclamar. E eu gosto também das personagens que ele cria, porque nunca são personagens preto no branco. São personagens meio que mistas, sabe? No sentido de bom e mal. Até o Billy, o nosso próprio protagonista, ele brinca muito com isso, porque ele é um assassino de aluguel que mata criminosos, mata pessoas ruins, sendo que ele mesmo é uma pessoa ruim por fazer isso, sabe? Então eu acho que esse livro mexe muito com o bem e o mal dentro das pessoas. Tem outras personagens secundárias que também brincam com isso, então nisso eu gostei do livro, e foi por isso que eu dei 3 estrelas e meia, e eu ia dar 4, porque eu acho que esse livro, quem brilha são as personagens, não exatamente o plot, que também foi um pouquinho corrido pra mim no final. Me falaram que eu ia gostar do final, porque o final ia ser mais dinâmico, mas ele foi mais dinâmico do que eu esperava. Eu esperava que a história fosse um pouquinho melhor desenvolvida no final. Eu senti que ficou um pouco corrido pro ritmo que ele já tava apresentando antes. Então, do início do livro pra metade do livro, a história tava muito lenta. Da metade até quase o final, a história estava boa, tava com um ritmo bom. Aí no finalzinho a história ficou super rápida e se resolveu assim, muito rápido, sabe? Eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais devagar com relação ao ritmo que o livro já tava apresentando. Sinto que ficou um pouco diferente do que a gente tava acostumado. Eu não gostei exatamente do ritmo do final, mas eu curti o final, então pra vocês verem como que essa leitura ficou balanceada, assim, coisas boas e coisas ruins aconteceram, então
por isso que a minha nota foi 13,5. Eu não me arrependo de ler esse livro, eu acho que é um bom livro do King. Aos meus colegas que também têm medo de ler livro de terror, livros assustadores, mas querem tentar Stephen King, eu recomendo Billy Summers, eu acho que é um bom livro do autor, que não é terror, é um outro gênero, um outro estilo de Stephen King que a gente também pode conhecer e que vocês podem gostar muito mais do que eu, porque realmente não é o meu perfil, assim, o autor não é muito o meu perfil, mas eu não me arrependo, curti a história e acabei dando 3,5 estrelas pra esse livro. Finalmente consegui finalizar Billy Summers, que eu comecei em outubro de 2021 e finalizei agora em junho de 2022. Mas esse é o meu comentário breve sobre Billy Summers. Só pra atualizar vocês com relação a Cinder, eu parei no capítulo 13, eu não saí dele, mas eu vou ler até o dia 15, até o capítulo 20, que é a nossa discussão intermediária da leitura conjunta, e para no livro 3, mas eu tô gostando bastante dessa história, eu tô tendo, assim, alguns flashbacks da época que eu tava lendo Cinder, e eu gosto muito dessa nostalgia. O pessoal do grupo tá curtindo também, então eu acho uma coisa muito positiva. Sinto que a nossa discussão vai ser bem legal, então é isso, gente. Eu vou finalizar esse vlog aqui porque eu acho que já deu. Eu li, então, Ex-Mulher, Billy Summers e metade de Cinder, praticamente, porque eu vou ler entre hoje e amanhã, domingo. Então, é isso. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vlog. Eu sei que ele ficou muito longo, pegou 2 semanas praticamente, mas é porque eu queria dar mais do que uma opinião só, e como o meu ritmo de leitura estava prejudicado por conta do serviço, eu tive que estender o vlog pra eu conseguir colocar mais de um livro. Mas agora eu tenho uma pausa do meu serviço de 20 dias, então eu consigo fazer mais coisas. Eu espero soltar mais um vlog ou 2 vlogs nesse meio tempo, porque eu quero, assim, me acabar de ler, gente. Eu quero forçar mesmo, quero fazer uma mini maratona e ler até não aguentar mais. Também assistir algumas coisas se der, então eu estou muito empenhada em criar bastante conteúdo nesses próximos 20 dias que eu não vou estar trabalhando. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda demais, me ajuda a chegar em pessoas novas, me ajuda a apresentar esse vlog para pessoas que talvez não me conheçam, e eu espero que elas me conheçam e que elas gostem de mim. Então aproveita para curtir e para se inscrever caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, porque nos próximos 20 dias, por exemplo, eu vou soltar muito conteúdo novo de lançamentos incríveis que eu recebi nos últimos tempos, vulgo book haul que eu soltei aqui no card para vocês. Mas aproveita para se inscrever e não perder nada. E agora sim, eu fico por aqui. A gente se vê num próximo vídeo aqui do canal, que eu não sei qual é, mas eu espero que vocês estejam lá comigo. Um beijão pra vocês, muito obrigada por me acompanharem nesse vlog e até mais. Tchau!